Fala, esmilinguido aí, beleza? Tudo bem contigo? Eu sou o John, professor de Química do Sistema Passo de Ensino. Tamo longe, mas tamo juntos, esmilinguido. Hoje nós vamos fazer algumas questões do nosso simulado. Vamos lá. A forma como o micro-ondas aquece os alimentos, na realidade, é um fenômeno conhecido como aquecimento dielétrico. Uma molécula polar, como a água, quando inserida em um campo elétrico, tende a girar de maneira a se alinhar com o campo. A molécula tem que ser o quê? Polar. Para poder ser aquecida no micro-ondas, ela tem que ser polar, tá bom? Ok? Quando o campo elétrico inverte o seu sentido periodicamente, como nas ondas eletromagnéticas produzidas pelo forno, as moléculas giram em sentido alternado, em busca de se realinhar com o campo. Dessa forma, as ondas de micro-ondas promovem rotação das moléculas de água, que ao girar, raspam nas moléculas vizinhas, transferindo energia e aumentando a sua agitação. Então as moléculas, ó, elas ficam assim, ó, fazendo esse movimento. Esse movimento de toque das moléculas cria atrito, né? Uma molécula que pode girar e se alinhar com o campo elétrico do micro-ondas aluno, o micro-ondas só aquece moléculas que têm água. Não. O texto está falando que o micro-ondas aquece moléculas polares. A água é aquecida por micro-ondas porque ela é polar. Ok, então nós temos que procurar a molécula que é polar. Eu vou pegar bem aqui o CO2. O autor da questão deu o número atômico para que você possa descobrir a família dos elementos. O carbono tem número atômico 6, 1s2, 2s2, 2p2. Então, nesse sentido, ele faz parte da família 4A. Ok? Então, vou fazer primeiro do método tradicional, tá? Como é o método tradicional? Você deve montar a molécula. O carbono faz parte da família 4A. Você pode botar os 4 elétrons dele. E o oxigênio, se você fizer a distribuição eletrônica dele, ele faz parte da família 6A. Tá bom? O autor da questão deu o número atômico do oxigênio. Você pode fazer a distribuição, igual eu fiz aqui, e descobrir a família do oxigênio. O oxigênio tem 8 elétrons na sua camada de valência, então para completar o octeto, ele precisa compartilhar elétrons. Então, deixa eu apagar isso aqui. Se a gente for compartilhar os elétrons do oxigênio, ele vai ter que fazer esse tipo de ligação. Né? Então, nesse caso, o oxigênio que tinha 6 elétrons, com mais 2, completou 8. Esse outro oxigênio que tinha 6 elétrons, com mais 2, completou 8. Esse carbono aqui que tinha 4 elétrons, com mais 4 que ele está compartilhando, completou 8. Está todo mundo com 8 elétrons, está todo mundo estável. O que você vai fazer agora? Você vai somar os vetores. O oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, então ele puxa o par de elétrons do carbono para a direita. O outro oxigênio também é mais eletronegativo do que o carbono, então ele puxa o par de elétrons para a esquerda. Nesse sentido, a soma dos vetores, como você tem vetores em sentidos opostos, a soma dos vetores é igual a zero. O μ é igual a zero. Como o μ é igual a zero, a molécula tende a ser o quê? Apolar. Ela não interage com o campo elétrico do micro-ondas, então ela está fora. Quem é aluno do John? Tem o bizuzinho que a gente usa, né? Ah, esmilinguido, tá com o pau, doido! Vai fazer o seguinte, ó. Preste atenção. Olha a regra que o John vai ensinar aqui pra você. Você vai ter uma molécula ABX. São 4 regrinhas, né? Uma dessa regra é essa aqui. ABX. O carbono faz parte de qual família? 4A. Quando a família for igual ao número de ligantes, a molécula é apolar de cara, como por exemplo aqui o BF3. O boro faz parte de qual família? 3A. Como a família é igual ao número de ligantes, a molécula tende a ser apolar. Eu não preciso fazer nada. Só isso, John, só. E se for diferente? Quando a família for diferente do número de ligantes, você divide por 2. 4 dividido por 2 dá 2 e compara o resultado. 2 é igual a 2? Sim. A molécula é o quê? Apolar. Então não preciso montar a molécula. No caso do BF3, se você quiser montar, ele é uma exceçãozinha. O boro faz parte da família 3A e se estabiliza com 6 elétrons. Então se você for somar vetor, tem um vetor para cá, tem outro vetor para lá, aplica a lei dos cossenos, esses vetores se prolongam e tem um vetorzão para cá. Como o ângulo é de 120 graus, tem um vetor para cima que anula o vetor de baixo. A soma dos vetores é igual a zero, a molécula é apolar. Usa o bizu do John, esmilinguido, muito mais fácil, cara. Então, no caso,
A letra A está fora, a letra B também. E a letra C? ClF3. Se você for montar ClF3, o cloro faz parte com a família 7A. 7 é igual a 3? Não. Divide por 2, dá 3,5. 3,5 é igual a 3? Não. Então a molécula é o quê? A molécula é polar. Opa, a gente está procurando a molécula polar, gabarito, letra C de Vai Corinthians. Por que não pode ser a D? Se você for montar a letra D, CCl4, carbono faz parte da família 4A. 4 é igual a 4? Sim. Então, quando é igual, a molécula é apolar de cara. Se eu for somar os vetores, John, vamos lá. Se você for somar os vetores, quando você monta a molécula, você tem um vetor para cá, tem um vetor para cá, tem um vetor para cá, outro vetor para cá. Esses três vetores juntos, se você aplicar a lei dos cossenos, eles formam só um vetor para baixo. O vetor de baixo anula o de cima, a soma dos vetores é igual a zero, a molécula é apolar. E John, eu fiz assim, ó. Se sobrar elétrons, é polar. Se não sobrar, é apolar. Para você, um forte abraço. Perdeu o Playboy, já era, você tá errado. Ah, não sei o que, não sei o que. Cara, você não teve aula com o John, cara. Não tem culpa. Tem que aprender. Vamos lá, ó. XF4. Usa o bizu. Xanone faz parte com a família. 8A. 8 é igual a 4? Não. Divide por 2, dá 4. 4 é igual a 4? Sim. A molécula é o quê? Apolar. Monta a molécula. Se você montar a molécula de xanone, primeiro ele faz parte da família 8A. Ele é uma exceção à regra do octeto, né? Elementos da família 8A, nem todos eles podem expandir o octeto, nem todos eles podem ter mais de 8 elétrons, só a partir do terceiro período. Então sobra elétrons nessa molécula e muitos alunos acham que pelo fato de sobrar elétrons a molécula é polar, mas não. Tem um vetor para cá e outro vetor para cá, esse anula esse. Tem um vetor para a esquerda, outro vetor para a direita, esse anula esse. Tem um par de elétrons sobrando em cima, um par de elétrons sobrando embaixo. A soma dos vetores é igual a zero. A molécula é o quê? Apolar. Quem é aluno do John, usa o bizu, responde a questão e vai embora. Beijo, tchau.